O anime já começa como? Com o nosso protagonista reclamando da vida alheia, onde vai passando várias cenas de casais super fofos na tela, enquanto o protagonista está falando que eles estão destinados ao fracasso, a terminarem, que todo mundo beija na boca, todo mundo ama, todo mundo chora e dá risada, menos ele. Eita, que triste. E ele fala que ele queria ser um protagonista de anime, onde uma pai super gostosa ia dar em cima dele e os dois iam se amar para sempre. Eu também queria isso, e nem por isso tô reclamando por aí. Pensa, Mark, pensa. Brincadeiras à parte, o verdadeiro anime começa agora com o nosso protagonista simplesmente de boa, lendo o mangazinho de romance dele enquanto tá numa cafeteria ali de boa. E ele pensa assim, putz, vou lá recarregar meu refrigerante, né, pra continuar lendo a minha obra, e ele só tá pensando naquilo, né, ler. Até que ele repara que tem um casal ali que tá discutindo. E ele reconhece os dois. São dois colegas da classe dele. Que nunca falaram com ele e foda-se. Mas o personagem já tá de olho ali na fofocazinha. E ele começa a ouvir a menina reclamando com o moleque. O que será que esse moleque fez? Ele não quis assistir dorama com ela. Mas na verdade não. Ela começa a gritar com o moleque falando: Você vai deixar ela ir embora? Você vai deixar o amor da sua vida te deixar porque você não se declarou? Você tem que correr atrás dela. E o moleque: Ai meu Deus, é verdade. Mas ela já me largou. E ela fala: Não, você tem que ver ela porque ela te ama, cara. Você tem que correr atrás. Não só isso, ela já solta. Porque eu também te amava. E o moleque: Me desculpa. E ele tá cagando pra o que ela tá falando ali. E ela diz: Não, vai embora. Eu supero. E ele sai igual um pai de família, correndo e deixa a menina ali nos plantos, chorando. Ela fica ali, chorando, triste, pensando na vida. O que será que eu vou fazer? Só que o safado deixou a conta pra ela pagar ainda, saiu correndo e deixou o refrigerante. Aí ela pensa assim, vou tomar. Aí já vem aquela cena clássica dos animes, né, que é o famoso beijo indireto. E o protagonista já tá de olho naquilo, não acredita que ela vai fazer isso, ela vai beber do suco, ela vai, será que ela não vai? Não faça isso, só desesperada. E ela não pensa duas vezes e bebe do suco. E ela fica feliz de beber aquele beijo indireto, meu Deus do céu. E o protagonista vê tudo e finge, eu não vi nada. Só que ela viu. E os dois se encaram e ela olha pra ele assim com um olhar de indignação. Meu Deus. Ela grita e simplesmente senta na mesa do protagonista e começa a reclamar da vida dela. Já viu, né? Começou a falar não para mais a bichinha. E ela fica lá, nossa, ele era meu amante, ele jurou seu amor eterno pra mim, ele fez um anel até de folha e falou que a gente ia ficar junto pra sempre. Agora aquela vaca leiteira roubou ele de mim. Meu Deus, como eu odeio minha vida, eu nunca mais vou poder me casar. E o Prota já fica ali tentando resolver a situação, tentando acalmar ela. Calma, minha filha, toma um chá que já passa. Relaxa, aí isso acontece. Mas não, nesse momento chega uma mulher muito linda, maravilhosa e traz um combo de batata frita pros dois comer. E o protagonista já olha para aquele prato e fica pensando: fui eu que peguei essa porra? Não fui eu, né? Foi você e você vai pagar. Você que vai comer essa porra, você vai pagar, mano. Mas não resolve, ela nem liga para ele, porque ela nem sabe quem é esse protagonista. E ela só fica ali reclamando, reclamando e pedindo comida. Cada vez mais: arroz, feijão, linguiça, torta. Ela pede a moça do restaurante para ela comer, ela pede tudo, ela pede até o restaurante. E o protagonista: você que vai pagar, né? Você que vai pagar. E ela nem caga pra ele, mano. Aí simplesmente acaba o dia do protagonista com ele tendo que pagar uma conta enorme dela. E ainda teve que ouvir os problemas dessa aí. Meu Deus, é a vida. Uma das coisas que eu não posso deixar de mencionar é sobre essa animação maravilhosa, que já tinha me impressionado logo nos primeiros minutos, mas assim que mostrou o colégio, eu fiquei realmente impressionado. Aí, corta a cena pro nosso protagonista simplesmente ali falando sobre como ele sabe diferenciar as torneiras do colégio. E ele dá bebendo uma água porque ninguém é de ferro e água faz bem pra tua saúde. Beba água, meu padrinho. E ele volta pra sala e logo dá de cara com quem? Com a mesma safada que roubou ele no outro dia. Tá lá com o namorado que ela perdeu e a melhor amiga. E os dois tô deixando ela numa saia justa porque querem convidar ela pra sair e ela não quer. Aí o nosso protagonista, como é um cara muito gente fina e não é um agiota que quebraria as pernas dela, ele vai lá e ajuda ela nessa saia justa. Mas ele não deixa de cobrar ela não. Ele já fala: ó, cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Me paga o que deve. Lança o pix, safada. Aí ela já fala: não, calma lá. Me encontra no almoço que agora não tô com a minha carteira. Me encontra nesse prédio abandonado aqui na escada, aí nós resolve. E ele só fala: beleza, né? Se você for pagar meu dinheiro, eu vou mesmo. Chegando na hora do almoço, nosso protagonista já nem perde tempo, ele já lança o recibo de quanto ela deve. Ela olha pro recibo: 3.600 ienes, que dá mais ou menos uns 130 e poucos reais. E daí, meu Deus, ele gastou 130
30 e poucos reais pra ouvir os problemas dela. Meu amigo, eu já fiquei puto com esse protagonista. E daí ela abaixa a cabeça e fala, eu não tenho todo esse dinheiro, mas eu posso te pagar com outra forma. Aí já viu, né? Já sobe alguma coisa nele. Alguma coisa tá acontecendo no corpo dele, ele não sabe. E daí ela fala, eu não sei se eu posso satisfazer, eu não sou muito boa nisso, mas o meu melhor amigo, ele gostava de quando eu fazia aquilo. E daí ele já fala, meu Deus, é hoje, chegou meu momento. Ele já começa a agradecer todo e todos. Obrigado mãe, obrigado pai, obrigado Deus, todo mundo que acreditou em mim. Chegou meu momento. Ele já começa a baixar as calças e já fala, caralho, venci na vida. E daí ela fala, eu sei cozinhar. E daí ele já levanta o zíper e fala, putz, beleza, o que você sabe cozinhar? Ela fala, arroz e feijão. E daí é assim que vai funcionar agora. Ela vai cozinhar pra ele todo dia até ela terminar de pagar o valor que ela deve. E em troca, ele vai ouvir os problemas dela. Isso não é opcional. Pois ele tá ali pensando sobre como ele ganhou uma cozinheira particular pro resto do ano e como a vida dele é uma merda porque ele quase fez aquilo, bateu na trave. Mas aí simplesmente do nada brota uma menina do primeiro ano e começa a gritar com ele porque ele não foi pro clube de literatura que ele se inscreveu. E daí agora ele vai ter que resolver esse BO aí. E ele vai lá na sala e já encontra uma outra menina super linda que já fala pra ele, ó, você pode ir pegar qualquer livro que tem aqui, só não pega naquele autor ali em cima, tá? Porque ali é perigoso. Mas nosso protagonista quer que se foda todas as regras e ele vai e pega o livro. E olha lá, ele gostou muito do que viu. E o outro dia já começa com os dois ali na hora do recreio e ela vai ter que começar a pagar a dívida dela, né? A primeira coisa que ela traz ali é uma caixinha que é de uma gororoba que ela comprou lá na barraquinha do Seu Gil, que não vale nem 30 conto. Mas nosso protagonista não é de recusar comida, ele bota tudo pra dentro. Tadakimasu, obrigado meu Deus. E enquanto ela tá comendo, já não dá outra, né? A menina começa a reclamar dos BO da vida dela. E ela tá reclamando porque o casal lá chamou ela pra ir pra um karaokê e ela teve que ficar pagando vela. Se fudeu, haha. Aí nosso personagem tá pensando como ele teve que comer o almoço meia bomba e ouvir tanta merda todo dia daquela menina. Mas aí aparece um cara de cabelo branco super inteligente que pergunta pra ele sobre um livro na sala de literatura. Aí ele fala, beleza meu padrinho, eu arrumo pra você. E logo depois já aparece a nossa próxima protagonista, que eu devo dizer é a mais bonita desse anime. Porque olha só as gravatinhas dela, tem as cores do Brasil. Que coisa maravilhosa. Aí ela fica tentando dar em cima desse cara de cabelo branco porque adivinha, ela é apaixonada nele, mas ele não dá bola pra ela. Ele prefere mesmo as inteligentes. E não me leve a mal, essa menina sabe até correr, ela é corredora, mas ninguém se salva das inteligentes, meu querido. Aí como ela é deixada pra trás e não sabe resolver seus próprios problemas, e ela não pensa duas vezes, já pergunta pra ele quem é ele, porque ele conhece o boy dela. Aí ele fala, eu não sou ninguém e isso não é problema meu, mas ela diz, é problema seu, você é o protagonista, agora você vai resolver, me junta com ele, senão eu te mato. Aí ele fala, beleza, eu tenho mais um problema pra resolver, mas eu vou resolver depois de comer um pratão de arroz no almoço. Porque é isso que tem pra hoje. Ele agradece e come. Depois, fazendo as continhas dele ali, ainda falta uma grana pra menina pagar, então ele vai ter que comer mal por muito tempo ainda. Pelo menos é grátis. Aí ele sobe na sacada lá pra falar com ela. E finalmente acontece uma cena maravilhosa, porque não só ela percebe que ela perdeu o amor da vida dela pra outra, e ele finalmente conseguiu o que ele queria. Uma safada chorando nos braços dele. Infelizmente é por outro, mas não pode se ter tudo na vida, não é meu padrinho? E esse foi o resumo do primeiro episódio de McCain, Two Losing Heroes. Lemon é uma atleta nata. Todos os dias antes da aula começar, ela já faz a sua corrida matinal para manter o shape, sabe como é. E quando ela para descansar e beber uma água, depois de uma intensa corrida, ela vê o menino que ela tanto gosta chegando na escola, mas ele simplesmente nem nota sua presença. E claro, sem coragem para se aproximar, toda suada e cansada, Lemon opta por apenas observá-lo de longe. E nessa escola existe uma regra em que todo aluno com número de chamada igual à data deve organizar as coisas. E é exatamente isso que o nosso protagonista está fazendo, organizando a sala de jogos enquanto reclama de seu azar, que para sua sorte está prestes a mudar, pois alguém entra na sala e para melhorar ainda mais é uma garota. E a Lemon reconhece o Kazu, que já chega com aquele jeitinho de cachorro perdido, que quer alguma coisa. Ela se aproxima e fica bem pertinho do peito dele, e Kazu já até começa a imaginar coisas, mas logo já afasta os pensamentos, porque ele é um cara religioso. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, Lemon pergunta se Kazu lembra de uma
conversa que tiveram no dia anterior. E confuso, ele não lembra, mas ela fala que o garoto que ela gosta, o Mitsuki, queria pegar um livro emprestado no clube de literatura. E Kazu lembra que esse garoto veio falar com ele no dia anterior. Lemon então se oferece para entregar o livro a Mitsuki como uma forma de agradá-lo. Kazu sugere que ela chame o Mitsuki para ir ao clube de literatura com ela quando tiver um tempo livre. Assim, ela pode conhecer o clube e passar um tempo com seu crush. Lemon rapidamente fica animada com a ideia e agradece Kazu por ser um mestre do amor. E Kazu se sente incompreendido por seus colegas porque todo mundo acha que ele é um cara paradão, que ninguém liga. Ele quer simplesmente terminar logo o serviço, mas algo acontece. Lemon, que estava de saída, tenta abrir a porta, mas de alguma forma ela fica trancada pelo lado de fora, deixando os dois presos ali. Os dois rapidamente ficam desesperados, tentando chamar a atenção de alguém, gritando, mas ninguém responde. Para piorar, o dia está extremamente quente, com a temperatura ultrapassando os 35 graus. Eles temem sufocar ali. Kazu, já sentindo os efeitos do calor, olha para Lemon e percebe que ela está derretendo na sua frente, suando como se estivesse corrido uma maratona dentro de uma sala. E preocupado, ele pergunta se ela está bem, mas a coitada mal consegue responder, já foi afetada pela insolação. Temendo por sua saúde, o Kazu procura alguma coisa que possa ajudar e acaba encontrando um spray refrescante. E ele não imaginava que esse achado se viraria contra ele, como uma tentação contra seus princípios cristãos. Assim que Lemon vê o spray, levanta a blusa para Kazu borrifar nela. E mesmo constrangido, ele sabe o que tem que fazer. Não dá para amarelar agora. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Mas ao dar a primeira borrifada, as coisas começam a esquentar de verdade. Lemon enlouquece com a refrescância, se joga nos braços de Kazu, pedindo mais e mais, cada vez mais. A situação então se complica ainda mais quando ela pede que Kazu borrife em outras partes de seu corpo. E com o calor, Lemon está confundindo Kazu com uma garota, então para ela tudo bem. Mas ele não, ele está desesperado para não ser preso por se aproveitar de uma garota inocente e tenta ao máximo não tocar e nem olhar onde não deve. Mas isso sai pela culatra, pois Lemon, desorientada, encontra uma garrafa com um líquido estranho e quase o bebe, mas Kazu a impede de fazer besteira. Porém, no calor do momento, Lemon acaba tropeçando e cai em cima dele. E para piorar, ela estava já sem blusa, ou seja, ele viu um peitinho pela primeira vez. Porém, antes que possa comemorar, alguém simplesmente estava passando e ouve os gritos e bate na porta. Kazu grita em resposta e quem abre, infelizmente, é sua professora, que o pega em uma situação muito embaraçosa. Após esclarecer tudo, os dois vão para a enfermaria, onde bebem água e ouvem a enfermeira falar sobre os perigos de uma insolação e a fatalidade de sequelas, mas o caso de Kazu vai deixar somente boas lembranças que o acompanharão pelo resto de sua vida. Sua professora, que estava por perto, também diz que eles não precisam voltar para a aula e que devem descansar ali. Na hora do lanche, enquanto os outros alunos almoçam, Kazu está deitado na enfermaria, olhando aquele zap, até que a enfermeira diz que ele tem visita, e quem aparece é a Ana, que pergunta se ele tá bem e o convida para almoçar, oferecendo um omurice. Eu não sei o que é, mas parece um arroz embalado dentro de um ovo. Depois de Kazu comer um pedaço, Ana pergunta quanto aquele lanche vale, e ele responde que vale 400 ienes, mas ela tem uma surpresa. Ela faz um molho branco e após provar, Kazu admite que está muito mais e aumenta a nota para 600 ienes. Devia tá bom mesmo. Enquanto Kazu aproveita a refeição, quem aparece também é Lemon para dar um oi, que já estava quase recuperada, mas diz que não se lembra de nada do que aconteceu. Obrigado, senhor. Kazu, temendo por ser preso, softmente fala que a professora o ajudou, mas fica nervoso quando Lemon pergunta quem trocou a sua roupa, enquanto estava inconsciente. E ele acaba quase dando com a liga nos dentes, esse merda. E para salvar a situação, Mitsuki aparece para ver como Lemon está e traz algo para ela comer, que deixa ela bem envergonhada. Para cortar o clima, outra garota aparece, procurando Mitsuki para estudar depois da aula, mas ele recusa, dizendo que já está bem ocupado por causa do curso, mas ela quer que se foda e diz que os dois vão se falar à noite. Mais tarde, depois da escola, o Kazu fica esperando no metrô para ir para casa, enquanto ele dá uma olhada no celular de novo. Ele tá se sentindo um adolescente normal, ele tá realmente feliz, e de repente alguém segura sua mão e ele toma um susto, mas percebe que é só sua irmã Kaju, que nem perde tempo e já pergunta: e aí, seu merda, você fez amigo hoje? Ele diz que não, e ela pergunta quantas pessoas ele conversou naquele dia sem contar com os professores, e ele responde que foram simplesmente 5, mas ela não acredita, pois ela não acha que ele é capaz de fazer qualquer amigo. Meu Deus, mano, que mira chupeta. Enquanto isso, Lemon ainda tá no colégio treinando, e ao longe, enquanto corre, ela vê o Mitsuki passando.
e vai falar com ele. Outro dia, a primeira coisa que Lemon faz é encontrar Kazu, que mal chega no colégio e já tem que resolver problema dos outros. Ela diz que se lembra do que aconteceu no depósito, e Kazu já fica, meu Deus, mano, eu não fiz nada. Ele fica muito preocupado com a possibilidade de ser preso. Mas não é disso que ela estava falando. Ela conta que chamou Mitsuki para ir no clube de literatura, e que eles vão lá depois da aula. No almoço, Ana também sugere para eles irem, para dar um apoio moral a Lemon. E Kazu quer que se foda. Quando eles chegam no clube, são apresentados a Shintaro, o verdadeiro presidente, o boss do clube de literatura. Um cara super gente fina, e ele até tinha preparado uma coroa de boas-vindas ao clube, mas como só tem uma e ninguém vai entrar no clube, nem faz questão de mostrar ela. E como o presidente também é um cara muito ocupado, ele já estava saindo para uma reunião, mas a menor de idade que estava ali perto, a Chika, aproveita e deixa para falar sobre o livro que ele recomendou para ela. Coitada, o Shintaro vê ela com uma irmã mais nova e até faz um carinho na cabeça dela. Isso foi humilhante. Mas a Chika gosta e fica toda boba por ter sido chamado de fofo. Mas acho que ela confundiu tudo. Enfim, a porta se abre e chegam as visitas, Lemon e Mitsuki. Assim que entram, Mitsuki vai dar uma olhada nos livros e fica impressionado com o tamanho e a grossura deles. Sem saber qual escolher, Koto aproveita para tentá-lo convencê-lo de entrar no clube. Mas Mitsuki diz que já está muito ocupado com o curso e que não teria tempo. Ele só pensa no curso, é a vida dele, acordar e ir para o curso. Koto persiste, achando que Lemon é a namorada dele, pergunta se ela não quer ir fazer parte também. E aí que tudo desanda. Lemon, achando que a pergunta era para ela, ao invés de desmentir, simplesmente diz que não tem tempo, pois já faz parte de outro clube, o pessoal sem tempo. Mas a presidente insiste, jogando com os sentimentos de Mitsuki, perguntando se ele não ficaria feliz de passar um tempo com sua namorada. E Mitsuki, sendo um cara honesto, diz que eles não são nada românticos, que são apenas amigos. Lemon fica triste, mas ainda resta um pingo de esperança, pois logo depois, Mitsuki diz que ela é muito popular e muita areia para o caminhão dele. Ela aproveita a sua deixa e diz que não, ela não tem namorado e que nenhum deles serve para ela, a não ser ele. A presidente, percebendo que os dois não namoram, pergunta se os dois se gostam, e é aí que vem a bomba. Mitsuki displicentemente fala que é tudo mal entendido e ele já tem namorada. Todos ficam pasmos e sem reação. Com uma frase, o cara simplesmente destruiu o clima na galera. Parece que o ar parou por um instante. Lemon ficou incrédula e pergunta se é realmente verdade isso, mas não era coisa de sua cabeça. Mitsuki realmente já tem namorada, e adivinhe, sim, é aquela garota que estava com ele. Ela roubou o coração dele primeiro. Nada supera uma inteligente. E Mitsuki, sem perceber o que estava rolando, fala para os dois irem logo, pois Lemon o chamou para fazer compras no dia anterior. E depois dessa, dá um migué no cara, dizendo que não vai porque decide entrar pro clube. E quando ele se despede, a presidente percebe o que fez. Ela destruiu um sonho e consequentemente toda a moral de Lemon. Mais tarde, para tentar consolar a Lemon, Kazu e a Ana levam ela numa cafeteria, onde podem tomar um chá e relaxar. Mas que ironia, eles a levam exatamente ao mesmo lugar onde Ana levou um fora. Os dois falam que a Lemon pode ficar tranquila, pois hoje é por conta deles, em comemoração à sua entrada no clube de literatura. Infelizmente, como sempre, Ana não levou nenhum dinheiro, e é assim que acaba o dia do nosso protagonista, ouvindo o problema dos outros e ainda pagando a conta. Dessa vez foi em dobro. Mais tarde, naquela mesma noite, Lemon desconta todas as suas frustrações correndo e fica até tarde da noite na pista da escola. A enfermeira do colégio, que estava passando por perto, vê o que estava acontecendo e manda Lemon ir para casa, mas ela pede para correr só mais uma volta, pois está quase entendendo algo importante. E a enfermeira diz que tudo bem, o vento sopra e Lemon corre em direção à escuridão, aceitando o fora que tomou. No dia seguinte, o calor ainda é intenso e o nosso protagonista vai até um bebedouro na sombra das árvores para se refrescar. Lá, ele se depara com Chika, que cansada das aulas, resolveu relaxar um pouco também. Boy. Porém, claro que ela não admitiria isso. E os dois começam a discutir sobre seus conhecimentos dos bebedouros do colégio. E fica claro que Chika é muito mais experiente nesse Kazu, que fica surpreso ao descobrir que outra pessoa se importa com esse tema igual ele. Talvez até mais que ele. Talvez até mais que qualquer outra pessoa. O presidente do clube que passava por perto decide cumprimentá-los e menciona que eles devem se reunir no clube após as aulas, pois Koto tem algo importante para dizer a ele. Mais tarde, com os membros reunidos,
Koto faz um discurso emocionante e anuncia que daqui pra frente eles deverão se aventurar pelo oceano digital. E simplesmente ela quer dizer que as coisas não serão mais só mamão e mel, pois agora eles terão a obrigação de escrever histórias para postar num site, uma tarefa que o conselho de clubes obrigou eles a fazer. Mas claro, ninguém tem nada escrito, porque sempre deixam tudo pra última hora, né? Por isso, Koto decidiu que eles farão um acampamento de estudos no final de semana. E ninguém ficou animado com essa ideia em cima da hora, mas quando ela falou que vai ter praia, todo mundo ficou animado. E ela também disse que eles têm que escrever alguma coisa até o final de semana, senão já era. E Kazu pergunta se a presidente tem um projeto em mente, e ela responde que vai escrever um isekaizão de reencarnação. Eu ia querer ler, porque além do mais, vai ser uma história mais 18. E ao ouvir isso, Chikaya surge das sombras. Ela é uma representante do conselho estudantil, que aparece para dar uma bronca neles e dizer que o conselho está sempre de olho em cortar gastos, dissolver, aniquilar e destruir sonhos. Essa garota é assustadora, mano. Na hora do almoço, Ana descobre que eles vão fazer um acampamento e implora para ir também, dizendo que a sua família e a do Kamada acham que os dois estão brigados, já que são amigos de infância e não se falam mais. Para ajudar, as famílias planejam um churrasco de reconciliação no final de semana, o que de fato realmente seria desesperador, você encontrar com o cara que te rejeitou o churrasco de família. E como ela precisa fazer parte do clube de literatura pra ir pra praia, ela entra na hora. Então, mais uma no clube de literatura. No caminho de casa, Kazu vê sua irmã acenando de uma loja de conveniência e vai ao encontro dela. Ela diz que está fazendo compras para preparar um delicioso curry e aproveita para falar que não estará em casa no final de semana, demonstrando tristeza por deixar seu irmãozinho sozinho. E Kazu, percebendo isso, diz que também não estará em casa e conta sobre o acampamento. Ela mal acredita nisso, mano. Até o dono da loja fica surpreso, dizendo que até mesmo o conselho do distrito de vendas estava preocupado com ele, pensando em até mesmo fazer um marketing com a cara dele na loja. Mano, isso é preocupante. E no fim de semana, já na praia, enquanto eles ajeitam as coisas, Kazu e Shintaro têm uma conversa muito importante, senhores. Prestem atenção. O presidente agradece Kazu pelo bom trabalho de trazer não só uma, mas duas mulheres para o clube. O safado vai poder ver as novinhas de biquíni e elogiar sem ser retalhado por isso. Realmente, belas imagens 2D na minha tela. Mal eles chegam, já decide ir pra praia se divertir, sendo que a única que não vai é a Chika, que prefere ficar lendo seus mangazinhos. Kazu até tenta convencê-la a passar um tempo com o presidente, mas ela diz que isso não é da conta dele. E depois, horas e horas de diversão na praia, Kazu pensa em como esse dia foi especial pra ele. Um dia que ele guardará na memória pra sempre. Na volta, enquanto o pessoal come, o presidente dá umas dicas de escrita pra Chika. E como o cara é bom mesmo, Kazu pergunta como ele sabe tanto sobre isso. E descobre que o cara é famoso na internet, mano, pois ele escreve várias histórias para um blog. Histórias essas que eu acho que são mais 8, tá? E à noite no acampamento, o pessoal aproveita pra fazer um churrasquinho dos bons, só os cria. E estavam todo mundo faminto que nem sobrou carne pro nosso protagonista, mano. Esse pessoal é desesperado. E esses desesperados estavam até mesmo comendo carne crua, velho. Mas graças a Deus, uma menina nada suspeita de ser irmã do Kazu estava por perto e deixou um arroz pra ele comer. E mais tarde, bucho cheio, o pessoal decide brincar de maguinho de Harry Potter. E enquanto o Kazu aproveita o resto da carne que sobrou pra fazer algo decente pra comer, Ana vem falar com ele e ele até recebe uma comida na boquinha, mano, fofo. Enquanto isso, Chika também queria se divertir e tenta acender um fogo de artifício, mas quase acontece um acidente e seu rosto vai pro caralho. Mas com os reflexos do presidente em dia, ele consegue salvá-la de queimar seu rostinho lindo. E ela pede desculpas, mano, pelo que aconteceu, mas o presidente fala que tudo bem, pois não suportaria ver o rostinho dela queimado. E ela diz que não se importa, já que ninguém reparava nela mesma. Frescura do caralho. O presidente então dá uma lição de moral nela, dizendo que ela deveria se amar e parar de pensar besteira sobre si mesma. Até faz um carinho na cabeça dela, mano. Que cara gente fina. E sentindo uma onda repentina de gratidão e coragem, Chika faz o impensável. Ela se declara pro cara, mano. E eu fiquei em choque. Parabéns pela coragem dela, porque dentre todas as três, Chika foi a única que declarou, mano. Porém, infelizmente essa mina tá no anime errado, porque o nome é Heroínas Perdedoras. Então, com ela não seria diferente. Ah, se fodeu. O presidente louco de cara fica meio constrangido e diz que aquilo pegou ele de surpresa e pede tempo pra pensar. Mano, essa de pensar é velha, é só um não disfarçado, leque. E a Chika não aguenta de tanta vergonha e sai vazada. E a Koto logo chega perto do presidente e pergunta por que ele não recusou, já que ele não queria. Tava na cara. Mas ele diz que não quer falar, dizendo que aquilo é problema dele. Cara ignorante. Porém, tinha algum sentimento rolando entre as entrelinhas, porque o presidente aparentemente nutria algum sentimento pela Koto além da amizade. E ela simplesmente
simplesmente dá um tapão na cara dele também e sai correndo. Essa vai deixar marca e não vai ser só no coração. E no meio dessa situation, nosso protagonista aproveita para dar aquele famoso omijas e vai pro banheiro pensar sobre o que tá acontecendo. E no banheiro, naquela escuridão, enquanto ele tá mijando, parecendo morto, tá o presidente com cara de derrotado e logo já começa a se desabafar pra ele. Ele diz que não sabe qual das duas correr atrás, pede conselhos pro caso. Moleque, o prota só queria comer o churrasco e brincar de fogos de artifício. Porra, não dá conselho pra ninguém, caralho. E como não tem pra onde fugir, casou assim. E logo de cara vem mais uma bomba. O presidente diz que já tinha se declarado pra Koto no Natal passado, porém levou um fora. Situação resolvida, agora corre atrás da outra. Mas as relações humanas são mais complicadas que isso, e ele diz que não entende porque ele está passando por aquilo, por causa de alguém que deu um fora nele. E nosso protagonista já passa a visão, dizendo que deve ter rolado algum mal entendido pelas reações delas. E diz o óbvio também, que é pra ele conversar com ela e resolver essa parada. E enquanto nosso presidente está agradecendo pelas sábias palavras do nosso prota, aparece correndo com a boca cheia de comida, a do cabelo azul, e diz que Koto pegou as malas e foi embora. E de cara nosso presidente vai fazer aquela clássica cena de cinema, do cara que sai correndo atrás de sua amada antes dela ir embora, e vai atrás de Koto. E ela tava lá, toda tristonha numa escada esperando o busão. E o presidente chega pra resolver essa... E ele senta do lado dela e logo já solta o verbo. E diz que achava que tinha tomado um fora dela no Natal passado. E ela fica surpresa quando ele diz isso. E ele fala que ela tinha falado, vai sonhando que eu fico com você. Porém, ela diz que o presidente tinha falado algo como, se ninguém casar com você no futuro, não se preocupe que eu caso. Moleque, que maluco desgraçado. Veja se não tem que se fuder uma porra dessa. Que porra de declaração é isso, mano? Que cara burro. E até os dois erruelas que estavam ouvindo de fininho acham que o cara é burro demais. E a Koto fica chocada também, mano. E pergunta se aquilo foi realmente uma declaração, porque só podia ser brincadeira uma porra dessa. Porém, não demora muito pra ela cair nos braços dele, porque adivinha, ela também era apaixonada por ele. E apesar desse cara ser um idiota imbecil, ela disse que ficou esperando por ele por muito tempo. E os dois se abraçam. E aí, depois disso, eu não sei, porque os dois curiosos decidiram ir embora e deixar os dois à vontade. Porém, tinha mais um BO pra resolver. E o nosso protagonista vai falar com a Chica, e tá brincando, não sei como se chama isso, e disse que antes dele o presidente já tinha ido falar com ela. Pô, esse cara é rápido, hein? E diz que ele deu um fora nela, oficialmente. Porém, fala que ele realmente tinha pensado em namorar ela. Então, por um instante, ela acha que tinha ganhado ele. Que ela não aguenta e diz pro nosso protagonista vazar porque ela vai chorar. E já que ela quer ficar sozinha e o caso não tem muito o que fazer, ele vai pra um lugar beber um refrigerante em paz, sozinho. Afinal, assim ele talvez tenha um pouco de paz. E ele fica pensando na vida, sobre como não precisava se preocupar com o problema das outras pessoas, mas também se pergunta se eles vão continuar a se falar depois daquele acampamento. E no outro dia, quando a fumaça abaixou e eles estão conversando sobre o que escreveram no fim de semana, Chica vai falar com a presidente. Eita, mais brigas e intrigas? Não, ela aceitou a derrota e até pede pra presidente ler o texto que ela escreveu. E também fala pra ela não deixar de ir na sala do clube pra ficar com ela, já que ela se sente sozinha. E as duas se abraçam e a situação tá resolvida. E no outro dia, na sala de aula, enquanto o nosso Kazu tá fazendo nada, chega a Lemon pra falar com ele. E ela entrega um desenho tosco pra ele postar no site. E ela fica ali falando sobre como ela tá gostando do clube, mimimi, momomó. Só que no meio disso, quem observava ele era a Ana, que olha pra ele e assim. E ele até vai retribuir o gesto, mas para no meio do caminho e vira a cara. Do nada. Acho que ele entendeu que essa menina é problema. Porém, por trás disso tem outro sentimento, porque enquanto ele tá de boa pelos corredores, começa a ouvir alguns boatos que estão rolando no colégio, sobre ele e Ana. E um grupo de garotas que tava ali por perto começa a fofocar sobre como não passou nem 2 semanas e a Ana já pulou no colo de outro cara. E elas até falam o nome dele, e dizem que o cara é um coitado e feio. Além disso, elas falam que a Ana é popular e não precisa de um cara desse, estranho. Enquanto isso, Ana passa por ele e acena, mas depois desse banho de água fria, ele a ignora de novo. E no almoço, Ana pergunta por que de tanta babaquice, que ele tá ignorando ela. Porém, ele nega que tenha feito algo assim. E enquanto ele come, ela pergunta quanto vale aquele sanduíche. E ele finalmente se decide para se livrar daquela situação chata dos boatos, dar a nota do valor completo da dívida dela. Assim, ela não deve mais nada para ele, os dois podem seguir suas vidas novamente. Que babaca. Mas ela não entende o porquê daquilo. E ele explica que parece que ele tá tirando vantagem dela e que aquilo não era legal. E ela diz que gostava daquilo e que os dois se divertiam e que não esperava que aquilo fosse acabar tão cedo.
cedo de um jeito tão meia bomba. E Kazu explica sobre os boatos que estão rolando os dois. Porém, assim como qualquer um que tenha bom senso, ela acha que não tem nada a ver isso, porque são só boatos. E pergunta se ela fez algo de errado pra ele, mas ele só diz que não gosta dos boatos que estão rolando sobre os dois. E ela diz que tudo bem, que foi divertido, mas já que é assim, ela não vai mais chamar ele pra conversar. Então ela vai embora e deixa ele ali morgando. E na sala de aula, ele tá triste pela merda que ele fez. E a Lemon chega pra dar um toque nele e diz que se ele não resolver essa situação, pode se arrepender pra sempre. Falou pouco, mas falou tudo. Enquanto ele almoça sozinho, ele se pergunta sobre o que era aquilo que os dois tinham, já que não era nada romântico, mas também nunca foram amigos oficialmente. Enfim, enquanto ele pensa sobre como ele vai resolver a situação, o moleque do primeiro episódio chega pra falar com ele, o Kamada, o cara que deu um fora na Ana, caso não se lembre. E ele chama o nosso protagonista pra conversar num canto. Porém, o Kazu já acha que o cara vai roubar o dinheiro dele. Isso aí se chama memória muscular, mano. Ele pergunta se o Kazu tá saindo com Ana, já que todo mundo do colégio aparentemente tá comentando sobre os dois. E ele diz que tá feliz por ele, que apoia os dois porque ele quer ver ela feliz. Mas o Kazu já corta o papo desse cara, dizendo que não tem nada não com ela. E já fica puto dizendo que ela ainda gosta dele. E quem aparece pra completar o drama é a própria Ana, que tava achando que o nosso protagonista tava apanhando de alguém. E esse Kamada aí, meu Deus, mano, ele continua falando que queria que ela encontrasse outra pessoa que fosse melhor que ele e que ela fosse feliz. Porém, ele fica insistindo tanto nesse papo que começa a ser meio invasivo até. E o nosso protagonista tem que intervir e já solta o verbo pro cara, pois não tem problema ele dar um fora na guria, só que ele não tem nem o direito de decidir como ela deve se sentir e que ele deveria respeitar o tempo dela ao invés de ficar enchendo a porra do saco pra ela arranjar outro logo. E a crítica foi tão certeira que nem o Kazu aguentou esse poder das suas palavras. E pra finalizar a lição de vida, Ana agarra o Kamada pelo colarinho e diz que ela sempre foi apaixonada por ele, que ainda não superou o fora, mas que o próximo amor dela não é da conta dele, e diz que ainda gosta dele, mas quer que ele fique com a outra, já que os dois se amam, e que um dia ela vai encontrar uma pessoa de quem ela gosta novamente, e ainda faz os dois se desculparem pra resolver logo essa situação. Enfim, dramas adolescentes. E as férias de verão vão finalmente começar, então nosso protagonista está pensando no que ele vai fazer e com quem principalmente. Mas antes tem um último assunto pra resolver, e na sacada da escola, onde tudo basicamente começou, Kazu tem uma coisa pra falar pra Ana. Ele quer revelar seu sentimento, então ele se prepara, respira fundo, diz que tem algo a dizer, que é muito importante. Mas Ana fica constrangida e com vergonha, e diz que é melhor ele pensar bem no que ele vai falar pra não se arrepender depois. Porém, ele diz que já pensou o suficiente e que tem que ser agora ou nunca. E mesmo relutante, ela aceita seus sentimentos. Então ele olha nos seus olhos e diz: Yamana, você quer ser minha? Brincadeiras à parte, ele pergunta se ela quer ser sua amiga, e ela, que tava achando que era só uma declaração de amor, não deixou nem o cara terminar de falar e disse que nem queria namorar com ele. Meu Deus, então o cara literalmente levou um fora de graça. Acontece. E os dois riem e finalmente é oficial. Agora os dois são amigos e principalmente são companheiros de rejeição. Lemon espera sentada em um shopping, ajeitando o cabelo enquanto se olha no celular. De repente, a pessoa que ela estava aguardando finalmente chega. Será que ela superou o Mitsuki e vai seguir em frente com a sua vida? Em breve descobriremos. Enquanto isso, nosso protagonista está aproveitando as férias, comprando o novo volume do seu mangá favorito. E tudo o que ele quer é isso: passar o verão sozinho no conforto do seu quarto, com o ar condicionado ligado, relaxando enquanto lê seus mangás e assiste seus animes. Ah, meu Deus, que saudade das férias. Até bateu uma inveja desse sortudo. E assim que chega em casa, enquanto tira os sapatos, sua irmã Kaju aparece toda eufórica, dizendo que algo absurdo aconteceu e que eles estão em estado de emergência na casa. Kazu, tentando acalmá-la, coloca a mão no seu ombro e pede para que ela explique com calma o que aconteceu. E mesmo sem se acalmar, ela continua: enquanto eu fazia almoço, alguém apareceu do nada, e ela diz que era uma garota. E mesmo assim, o Kazu não entende nada do que sua irmã estava falando. Porém, enquanto ele tá tirando os sapatos, ele olha para o lado e ele nota uma sandália perto da porta e entra em estado de choque, pensando que aquilo não poderia ser real. Mas para seu pior pesadelo, o que ele imaginou se concretiza. Ana estava na sua casa e ela cumprimenta, comendo como sempre, e elogia o curry que sua irmã fez. E Kazu, ainda em choque, sabe que a presença de Ana ali significa o fim de sua paz e tranquilidade. Sem perder tempo, ele já manda o papo: e aí, minha filha, por que você tá aqui e ainda tá comendo a minha comida? E ela responde que estava distribuindo somen para seus amigos. Olha que tá sério. Kazu pergunta por quê, e ela explica que seu pai recebeu todo o pagamento do mês em somen. Cara, que furada, mano. Trabalhar o mês inteiro
para receber somem. Papinho estranho. E essa notícia até pesou o clima no ambiente, e Kazu pergunta por que isso aconteceu, mas Ana só responde que várias coisas ocorreram naquele mês, e no fim foi tudo que sobrou pro pai dela, e ainda diz que tem o equivalente a 300 mil ienes de somem em casa, e convertendo para o nosso mundo, basicamente seria 11 mil reais em miojo na sua casa, imagina isso. E ela confessa que já enjoou de comer somem, que já comeu, bebeu somem para toda a vida. E entendendo a situação, preocupado com a Ana, ele já fala: meu Deus, minha filha, quer repetir? Mas ela diz que já repetiu 3 vezes e está de boa. Porém, claro que ainda sobrou um espaço para uma maçãzinha de sobremesa, e enquanto ela come, Kaju chega para falar com Ana. E mano, parece que a mina ia começar um interrogatório, porque Kaju logo traz um gravador de voz e um caderno para anotar tudo o que Ana vai falar. Primeiro, ela quer saber a data de nascimento, o tipo sanguíneo, a estrutura familiar, os hobbies, talentos e principalmente o tipo de relacionamento que ela tem com seu irmão. E de repente, para salvar aquela situação, os dois recebem uma mensagem e a cena corta para a escola, porque mesmo nas férias os alunos podem ir para a escola e participar das atividades, principalmente as atividades do clube. E nosso protagonista, que já tá cansado de ficar em casa com a sua irmã, vai para a escola. Como sempre, ele tá se refrescando em um bebedouro, e quando tá saindo, percebe que tem alguém caído perto dele. É Chikaya, que tá quase desmaiando, e ela explica que tentou comprar uma bebida, mas ficou sem forças. Cara, a mina caiu do lado da máquina, não é possível, simplesmente faz um esforço aí, minha filha. Porém, Kazu, como é um cara gente fina, ele compra a bebida pra ela, mas sem querer beber sozinha, ela pede pra que ele dê na boquinha dela. Meu Deus, que fanservice descarado, hein? Não tem nem vergonha, né, seu japonês? E Kazu, como não tá acostumado com uma situação daquela, entra em choque com a situação, e seu coração já começa a disparar, especialmente quando Chikaya puxa o braço dele e quase os dois acabam se beijando. Bom, já que ela pediu com jeitinho, ele faz o que ela pediu e dá água na boquinha dela. E as meninas que estavam passando por perto até acham que os dois estavam fazendo algo indecente. Então, Chikaya se levanta e antes de ir embora faz uma pergunta. Ela quer saber a verdade. Koto-san e Temaki-san começaram a namorar? Ah, então é isso. É por isso que ela anda toda capenga. E nosso protagonista, como é um cara honesto, confirma. E Chikaya olha para ele com uma expressão assustadora, que até o diabo se tremeria de medo. Meu Deus. E em seguida, ele vai para o clube de literatura, onde o presidente está quase se afundando em somem que Ana deixou para eles. E ele diz que receberam um comunicado do conselho estudantil, informando que eles teriam que mostrar serviço das atividades do clube durante as férias de verão. E Kazu não gosta nada da ideia. Por que eu tenho que trabalhar no meio das férias? Afinal, elas já estão quase acabando. Por que disso agora? E o presidente explica que isso não foi do nada, e sim é culpa de Koto, que por estar tão ocupado com a autoescola, acabou esquecendo de informar eles. Desculpa esfarrapada essa, hein? Ela tava saindo com o presidente. Quer enganar quem? De qualquer forma, o presidente sugere que juntem tudo o que escreveram e publiquem um livro só. Assim, eles vão poder dar um migué no conselho estudantil. E todos concordam em escrever das suas partes. Até Ana, que nunca tinha escrito nada, diz que vai escrever alguma coisa. E a Chika também vai escrever algo novo. E nosso protagonista vai revisar o primeiro capítulo de seu livro, O Tolo na Rua do Primeiro Amor. É um ótimo nome. Vou anotar e escrever o meu próprio livro com esse título. Além disso, Koto pergunta se ele pode ajudar na organização dos livros da biblioteca da escola, afirmando que todos os anos o clube ajuda a fazer um inventário dos livros da biblioteca. E em troca, quando o clube pede compra para mais livros, a escola vai lá e compra. Uma mão lava a outra, basicamente. Viva la corrupção. E lá se vão os planos dele de relaxar à tarde. Enquanto isso, Lemon continua se esforçando na pista de corrida. E o nosso protagonista pergunta a Ana se ela ainda vai ao encontro de alunos do qual ela tinha mencionado. Kazu ainda fica preocupado com ela. Afinal, Kamada e Karen estarão lá. Mas ela diz que tá tudo bem, que não é mais a mesma pessoa do primeiro semestre. Agora, ela despertou um coração gentil e puro, grato a tudo ao seu redor e ao mundo inteiro. Papuzinho de coach, mano. E nosso protagonista diz que não entendeu nada. E ela conta que somente quer ver os seus amigos felizes. E que, como o Kamada e a Karen são seus amigos, o namoro deles a deixa contente. É só gratidão pela vida, paz e amor. Então ela mostra de onde vieram essas ideias mirabolantes, de um livro chamado As 108 Palavras Mágicas para Deixar o Seu Dia Mais Leve. Olha só que interessante. Inclusive, fiquem aí com uma frase motivacional. A melhor forma de ajudar pessoas confusas é tranquilizá-las, elogiando-as de forma veemente. E se você não sabe o que é veemente, se fudeu. E a garota tá tão absorvida pelo livro de autoajuda que ela começa a flutuar enquanto repete várias frases motivacionais pro nosso caso. E depois desse papo mó
mó torto aí, nosso protagonista segue para a biblioteca. E no caminho, Mitsuki aparece, se gabando todo de uma pulseira nova que ele ganhou da namorada, que pediu para ele usar o tempo todo. Cara, isso aí é um rastreador, tenho certeza disso. Pro nosso protagonista só resta uma opção, ouvir esse papinho torto aí de casais felizes por um tempo. A vida de solteiro é assim, meu querido, se fudeu. E quem vai ajudar Kazu na arrumação da biblioteca é Chika, mas ela tá mais no zap do que fazendo qualquer coisa. E para passar o tempo, ele pergunta o que ela vai escrever para o projeto deles, e ela diz que vai terminar um isekai de reencarnação. Uau, que novidade. E ela conta também que já estava escrevendo isso faz tempo, e que ele já estava quase pronto, porque ela postava parte da história em um site, e até mostra pro Kazu. E mano, ela é top 8 do site, essa mina é foda. Então, deve ser só conteúdo de qualidade, não é mesmo? E no meio da conversa, Chika recebe uma mensagem de Lemon, dizendo que não poderá sair com ela porque tem um compromisso naquele dia. Surpreso, Kazu pergunta se Chika fala com Lemon, e ela diz que sim, pois ultimamente as duas estão correndo juntas. E exercício é bom pra esquecer um fora, não é mesmo? E Chika admite que não gosta muito de correr com Lemon, porém quando a pessoa pressiona com força, fica difícil dela recusar. Que papo estranho. Como eu já disse, o nosso protagonista é um cara gente fina, e se oferece para falar com Lemon se ela quiser, mas Chika diz que está tudo bem, e simplesmente pergunta se a Lemon tem um irmão mais velho. O que será que essa mina quer, hein? No fim de tarde, o nosso Kazu vai dar uma última passada na sala do clube, e ele tem uma surpresa maravilhosa. Lemon estava se trocando na sala, e ele quase vê algo que não deveria, porém nada que ele já não tenha visto, convenhamos. Boy. E ele deixa Lemon se trocar enquanto os dois trocam uma ideia sobre a vida e sobre presilhas. Nada de interessante. Mas então algo acontece. Lemon recebe uma mensagem no celular e sai apressada, sai vazada, não deu nem tchau e deixou nosso protagonista no vácuo. Mais tarde em casa, vemos que o nosso protagonista é bem mimado pela irmã, que faz até panquequinhas pra ele, mano. Mas tem algo de errado nessa porra. O cara vive numa mansão, tem mesada todo mês, mas cadê os pais dele, mano? E a irmã dele faz tudo nessa casa, arruma, lava, passa, cozinha. Algo de estranho tem nessa porra. Será que ele mantém os pais em cativeiro e a irmã dele é empregada? Que brisa, mano. Porém, a irmã dele tem um bom motivo por trás desse agrado todo. Ela quer que ele traga Ana para casa novamente, para ela fazer entrevistas e experiências com ela. Meu Deus. Mas Kazu diz que a amizade deles não é grande coisa, afinal, nem juntos eles saem. E ele deveria ter ficado calado, porque de repente ele recebe uma mensagem de Ana, convidando-o para tomar um chá na cafeteria. Kazu já fica toda animada e diz que é assim que começa, uma amizadezinha aqui, um encontrozinho aqui, um beijinho ali, um beijinho lá e de repente um namorinho. Mas nosso protagonista só está pensando em quanto ele vai ter que gastar dessa vez, afinal, Ana é pobre pra cacete. Porém, as palavras da irmã dele ecoam em sua mente enquanto ele está a caminho da cafeteria, e ele começa a matutar sobre aquilo. Será que isso é realmente um encontro? Será que sair com uma menina nas férias de verão é algo romântico? Ele realmente fica encucado com isso. Mas a brisa dele logo acaba quando ele chega na cafeteria. Afinal, Ana já começa a desabafar sobre o relacionamento do Kamada com a Kari, dizendo que ela fica braba quando vê os dois juntos, e ela fica ali, histérica, reclamando, pois ela não aguenta ver os dois fazendo coisinhas de casal. Parece que os dois já são casados até. E ela fica tão irritada que começa a tirar fotos do seu sorvete, deixando a mão do nosso protagonista aparecer bem no cantinho da foto, só para fazer as pessoas acharem que ela já está saindo com um garoto e causar alguns ciúmes. Mano, é todo um plano. E de repente, enquanto ela está tirando fotos, os dois veem Lemon e Mitsuki caminhando juntos, parecendo um casalzinho. Será que ele já tá pulando a cerca, mano? E como bons fofoqueiros, eles decidem seguir os dois para ver o que está acontecendo e depois espalhar no grupo do Fofocas do Zap. Mas quando sai, Lemon e Mitsuki já foram embora. E cansado, Kazu resolve ir embora também, antes que ele se meta em mais confusão. Porém, no caminho, uma luz reflete em seus olhos e ele olha para trás. E nas sombras, escondida atrás de um poste, como uma psicopata, está a namorada do Mitsuki. Eu falei que essa menina é psicopata, mano. Ela tava usando rastreador. Percebendo que os dois a viram, ela se aproxima deles. E a testa dela, velho, reluz. É uma testa que brilha. E ela pergunta pra eles se eles viram Mitsuki e Lemon passando por perto. E os dois até tentam jogar no papinho que não viram nada. Porém, ela já fala: me acompanhem porque eu quero conversar com vocês num canto. Mas esse canto é justamente o quarto do Kazu. Tinha que ser na casa dele. E o coitado fica numa saia justa. Afinal, ele tem um pôster de mulheres seminuas no quarto. E as duas começam a achar que ele é um nerd esquisito. Ele é. Kazu até tenta convencer as duas de que não tem nada de estranho nisso. É super normal. E que as mulheres estão quase nuas no pôster porque são roupas de batalha. Elas estão lutando. Porém, Ana pergunta por que elas estão abraçadinhas em uma cama.
esse foi o checkmate. E ele já estava quase aceitando a sua derrota quando de repente a sua irmã entra no quarto para salvá-lo. E explicando que as duas estão assim por causa de um poder que elas despertaram para uma grande batalha. Ah, claro, melhorou muito. E ainda deu um spoiler da obra pro cara, que nem tinha chegado nessa parte. Mas chega de falar das vergonhas dele. É hora de saber por que eles estão ali. E a namorada desconfiada já diz que acha que o Mitsuki está traindo ela. E por isso que ela estava atrás dele, para pegá-la no flagra. Além disso, ela pede ajuda dos nossos dois protagonistas para descobrirem a verdade desse safado. Não tem muito jeito, vão ter que ajudar. Então os dois se disfarçam com outras roupas e saem em missão. E enquanto esperam pela Yano, Ana está comendo, como sempre. E Kazu pergunta por que ela decidiu ajudar a garota logo agora. E ela responde que não gostou de ver a menina triste, e que se realmente estivesse acontecendo algo entre o Mitsuki e a Lemon, eles seriam os únicos que poderiam dar uma bronca nos dois. Justo, tretas e intrigas entre casais, já valeu meu ingresso. E quando a desconfiada chega, ele se esconde nas sombras, perto de umas barraquinhas de sorvete, e não da outra. O Mitsuki e a Lemon estão se divertindo pra caramba. O Mitsuki tá rindo tanto que parece que vai virar o Coringa, e a Lemon tá se lambuzando com sorvetão. E ao ver que Mitsuki tá tão feliz e sorridente, a Yano desaba, e claro, ela sai correndo. Então Kazu vai atrás dela, e ela tava olhando uma capa de livro, dizendo que combinava muito com o Mitsuki. E ela começa a desabafar, contando que o Mitsuki não gosta de doces, e sabendo disso, ela nunca convidou para tomar sorvete ou comer algum doce. E Kazu tenta defender o cara, dizendo que ele nem tava comendo nada doce, mas ela diz que tudo bem, afinal ela só tinha inveja de como a Lemon conseguia expressar seus sentimentos, enquanto ela só pensava em não ser um incômodo pro Mitsuki. E Kazu diz que ela é louca e que isso é coisa da cabeça dela, e que o Mitsuki não se importaria de tomar um sorvete com ela, mesmo que fosse só para agradá-la. Porém, enquanto o Kazu tenta passar o pano para esse traíra, de repente o cara entra na loja, menor, e ele entra sozinho, e na pressa a menina puxa o Kazu para se esconder, e os dois entram em um vestiário. Porém, já era tarde demais, os dois são descobertos. Agora melou tudo, menor. O cara vai querer saber porque a namorada dele tava no vestiário com outro cara. Será que vai ter briga, porrada, traições e descobertas? Meu Deus, se quiser descobrir tudo isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!